Observe essa terra lá embaixo. Nós vemos casas, prédios, ruas e avenidas. Porém, para quem um dia sonhou em ser grande e ir além de suas fronteiras, essa, sem dúvida alguma, é uma terra de oportunidade e crescimento. O desenvolvimento é fruto do trabalho, da dedicação, do empreendedorismo e da esperança. Porque sonhar e acreditar faz parte de um legado construído por gerações. E no passado, homens com suas ambições construíram o que alguém jamais imaginaria. Transformaram Birigui uma cidade do interior, na capital brasileira do calçado infantil, e levaram seu nome para os 4 cantos do mundo. As primeiras fábricas de calçados de Birigui foram precedidas de oficinas de conserto de calçados. A que mais vem à memória e que se tem notícia é a Casa Noroeste, da família Tokunaga. E depois eu trabalhei na Casa Noroeste, sapataria Noroeste, para fazer conserto, também uns tempinhos lá também. No início, essas sapatarias, a aquisição do produto era por encomenda, mas tudo de forma muito rústica, não havia máquinas, equipamentos, mas não havia uma produção em escala, uma produção em série, que é aquilo que caracteriza uma indústria. A primeira que se tem notícia é com o senhor Avak Bedoyan. Ele começou a fabricar calçados. Então o AVAC vendia para a própria localidade, para o município, e cidades próximas aqui no interior. Não havia ainda esse olhar em termos de estado e até de outros estados, esse olhar mais de mercado, de escala, era algo mais limitado, mais voltado ao mercado, principalmente o próprio mercado local. E essa indústria de calçado deu oportunidade a pessoas que conhecessem a profissão, o ofício, né, e passassem a trabalhar lá. Uma dessas pessoas foi o seu Antônio Ramos Assunção. O seu Antônio Ramos Assunção aprendeu o ofício nessa fábrica e depois de um certo tempo se mudou a São Paulo para aprender a fazer melhor os calçados. E aprendendo a fazer melhor os calçados, também teve a oportunidade de fazer calçados infantis, e isso chamou a atenção dele. Então, os irmãos Assunção, que é o Francisco e o Antônio, que são os pioneiros ao instituir a Ramos Assunção Limitada, fábrica de calçado em 1958, que desencadeou depois todo esse processo de avanço e consolidação do setor calçadista de Birigui. Ele procurou o pessoal da família Fioroto, que já eram estabelecidos aqui, e o seu João Eufrásio Fioroto, junto com o seu Antônio Ramos Assunção, montaram a primeira indústria de calçados de Birigui. Essa fábrica foi importante porque ela desencadeou no município a produção de um produto que até então estava concentrado na Grande São Paulo, a produção, e Birigui, a partir desse período, passou a ser um dos maiores produtores, foi aumentando a sua produção, mas sobretudo que ela serviu como uma referência, como uma espécie de efeito demonstração positivo para vários outros potenciais investidores da cidade que, visualizando o sucesso da fábrica pioneira dos irmãos Assunção, investiram no setor, que até então Birigui tinha o setor agrícola como o setor dinâmico da economia. Os sapatos, eles eram montados no início com taxinhas. Naquele tempo era tudo feito de couro e sola mesmo, não tinha negócio de cola, você apontava com
uma taxa, depois fechava até nada. Tinha os balancinhos, o cortador cortava. Debruar, que era no martelinho, debruava no martelinho, não tinha. Hoje em dia tem máquinas debruadeiras, na época era no martelinho mesmo. E isso não existe mais nada, absolutamente mais nada disso. Com essas fábricas pioneiras ali nos anos 60, dois gargalos tinham para que essas fábricas pudessem se desenvolver. Um deles era a mão de obra, a indústria de calçado ela contrata muitos trabalhadores, então, e além da questão da quantidade, a questão da qualificação. Essa situação da mão de obra foi resolvida no começo dos anos 70, parcialmente, quando uma escola para oficiais de calçado, junto à Polícia Mirim de Birigui, para formar jovens já voltados, com experiência esse ramo do calçado. Outro gargalo do setor diz respeito ao fornecimento de matérias-primas, componentes, ou seja, a formação dos elos da cadeia produtiva. Nesse contexto, ali na metade dos anos 60, essa situação começou a ser amenizada. As primeiras empresas fornecedoras dessa cadeia produtiva foram instaladas na cidade de Birigui. A partir dessa época, houve uma compreensão dos empresários sobre a necessidade da modernização dos seus parques fabris, fazendo com que já no começo dos anos 70, em 1971, a cidade conquistasse o título de capital brasileira do calçado infantil, sendo isso intitulado por um jornal, que era o jornal mais importante do setor calçadista brasileiro, o jornal exclusivo de Novo Hamburgo. Praticamente o Brasil todo recebia os calçados produzidos em Birigui. Pouco mais de 10 anos, Birigui já recebe esse título como capital brasileira do calçado infantil, momento ali no começo dos anos 70, em 71, que a cidade já tinha 40 empresas de calçado, então, e uma produção de 2 milhões de pares por ano. Então, evidencia um crescimento rápido, fazendo essa transição de uma economia agrícola para uma economia industrial. Então, o PIB da indústria de Birigui, a partir desse momento, passa a ter um papel mais representativo na geração de riqueza da cidade. O calçado biriguiense, ele evoluiu de maneira tal que ele passou a ser observado também por outros países que consomem e consumiam também calçados importados. No ano ali de 1971, 72, alguns fabricantes da cidade, entre os quais a Rassum, fez exportações para o Canadá. Então o Canadá foi o primeiro país a receber produtos de Birigui, depois os Estados Unidos e também aqui países da América Latina, a Bolívia, o Paraguai, também passaram ali nos anos 70 a receber os calçados de Birigui. Então isso tudo é uma questão de visão empresarial por parte do fabricante biriguiense, que entendeu que servir o país como um todo é bom, mas poder servir outras nações é melhor ainda. As empresas começaram a se profissionalizar um pouquinho mais, se preparando para esses desafios, tanto do mercado interno como do mercado externo. Trabalho muito forte de marketing, divulgação, de participação das primeiras feiras brasileiras, oportunidades do ponto de vista de licenciamento de marca. Então, ali nos anos 70, no final dos anos 70, foi a primeira vez que uma fábrica de Birigui fez o licenciamento do Pelé, para produzir um calçado infantil com o nome do Pelé, e também da Turma da Mônica. Teve uma fábrica da cidade que transformou aquela caixinha de calçado, passou a ser um brinquedo, uma ilha, carrinho de boneca para as meninas, iniciou-se a agregação de cheiro. Os anos 80 trazem várias mudanças do setor, então daquela produção de 1 milhão de pares lá do final dos anos 60, ela chega a 30 milhões e daqueles 800 trabalhadores, Birigui passa a ter 10 mil pessoas trabalhando no setor de calçados dos anos 80, que é esse período de boom, de crescimento do segmento biriguiense.
Então, nos anos 90, nós temos que lembrar, nós tivemos 2 planos econômicos. O primeiro, plano Collor, foi o plano que teve a abertura da economia. O segundo choque foi o plano real, que ele igualou $1 igual a R$1, fazendo com que o preço do produto importado, do calçado importado, ficasse muito mais competitivo. Eles fizeram com que as empresas de Birigui tivessem que se modernizar de forma acelerada. Em 1996, Birigui criou o Programa Biriguense pela Qualidade Total. Por quê? Em termos de preço, o produto asiático, o produto chinês era imbatível. Por isso o Programa Biriguense pela Qualidade Total, para melhorar a qualidade dos produtos de Birigui, fortaleceu o sindicato patronal, que é o SIMB, nasceu um consórcio de exportação nos anos 2000, um informativo, que é o Simbiforma, hoje nasceu lá nos anos 90, para divulgar todas as informações, aquilo que o setor estava desenvolvendo, disseminar, né, essa informação entre o setor. Então tudo foi melhorando a partir desse choque que foi a década de 90. Várias ações, sejam coletivas ou individuais, foram sendo feitas no polo para que a indústria pudesse se desenvolver e continuar tendo seu protagonismo. E quando em 2018, a chegada desse edital, um edital interno do Instituto Federal de São Paulo, sobre a possibilidade de trabalhar com as indicações geográficas nos arranjos produtivos locais, onde há unidades do Instituto Federal de São Paulo. Vale ressaltar que em 2018 nós estávamos celebrando 60 anos do calçado. Então nós discutimos veementemente também no âmbito interno do Instituto Federal que seria um presente à cidade e um presente ao setor calçadista, um projeto como esse. Tendo ali um reconhecimento de uma instituição de credibilidade nacional e internacional, que é o caso do INPI, para que a cidade, para que as empresas pudessem ter, uma referência que evidenciasse que o diferencial de Birigui não era preço, e sim a qualidade, essa história, esse legado que começa lá no final dos anos 50. A indicação geográfica você não cria, você reconhece. E ali no diagnóstico a gente percebeu a força do calçado infantil de Birigui. Nós fizemos então um acordo de cooperação em 2019, junto à agência Inova, IFSP e SIMB. Chegamos em 2021, em outubro, e conseguimos então enviar toda a documentação junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Em 2022, todo aquele conjunto de verificação de publicações e exigências, e em 21 de março de 2023, de receber o reconhecimento de todo um trabalho, de toda uma história, de toda uma cultura. É um reconhecimento das pessoas, porque são os produtores desde 1958, desenvolvendo calçados infantis. Birigui produz todos os tipos de calçados infantis possíveis e imagináveis. Então você fortalece a questão da venda do produto em si, por conta da história que ele possui e do saber fazer que ele possui, que é único. Esse selo, ele está se construindo na mente de todo o setor. Novamente nós temos essa oportunidade que eu acredito que todos têm que abraçar para que essa história continue, esse legado possa se perpetuar ao longo do tempo. Porque ele alcança a necessidade de que todos os fornecedores possam ter um compromisso com aquilo que fazem, produzem, para que o calçado seja elaborado. Quando a gente chega em qualquer evento nacional ou internacional e diz que há uma indicação geográfica do calçado infantil de Birigui, você inicia uma força não somente do setor calçadista, não somente da cadeia produtiva do setor calçadista,
mas também de outros setores econômicos. No sentido do desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda e permitir a cidade ser reconhecida. Então tem uma história muito linda por detrás. Pois ele se vê à frente de algo que está sendo ofertado para melhorar o mundo.